Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre hemoterapia, conceitos e perspectivas, e ele é composto pelos seguintes integrantes deste slide. O que é hemoterapia? É o tratamento de alguma doença ou condição em que o paciente se encontra por meio da transfusão sanguínea de um ou mais componentes a partir de um doador líquido. Eventos históricos. Em 1901, houve a descoberta do sistema ABO por Karl Landsteiner e a possibilidade de conservação e armazenamento sanguíneo a partir do uso de anticoagulantes e dextrose como fonte de energia. Isso permitiu a ampla difusão da prática transfusional após a Primeira Guerra Mundial. Em 1950 e 60, ocorreu a fundação da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, com a consolidação dessas especialidades médicas e a formação da Comissão Nacional de Hemoterapia em 1960. Em 1970 e 80, houve a extinção da doação remunerada por meio da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e em 81 houve a descoberta da AIDS pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e a substituição da doação anônima personalizada, doação anônima pela personalizada, e o incremento de todos os métodos de autotransfusão à disciplina do uso de sangue e de seus derivados através da judiciosa avaliação do trinômio, dos riscos, benefícios e custos. Os tipos de hemoterapia, agora, a gente vai falar dos que são mais utilizados hoje, que são o concentrado de hemácias, a transfusão maciça e o concentrado de plaquetas. O concentrado de hemácias ele tem como objetivo restabelecer a massa eritrocitária e o transporte de oxigênio. Ele é indicado no caso de anemias hipovolêmicas ou em caso de alguma anemia normovolêmica em que as alterações compensatórias, como o aumento do débito cardíaco e a produção da eritropoetina, não são suficientes para garantir a oxigenação tecidual. O caso da plaquetopenia, ele está associado à falência medular, com doenças hematológicas de químio, radioterapia, como medida profilática em casos de plaquetopenia por tempo determinado ou de forma terapêutica para o sangramento, no caso de plaquetopenias crônicas associadas às doenças hematológicas. Já a transfusão maciça ela é indicada principalmente para os pacientes politraumatizados com sangramento grave com troca sanguínea superior a uma volemia sanguínea em 24 horas. Nesse caso, a associação da transfusão de concentrado de hemácias com a transfusão de PFC para reposição dos fatores de coagulação, com avaliação constante dos níveis de hemoglobina, da atividade de coagulação e da contagem plaquetária do perfil eletrolítico. Há inovações da hemoterapia. Aí, a partir da hemoterapia, veio a autohemoterapia, que consiste no quê? Na retirada sanguínea do próprio paciente com a posterior reintrodução desse material por via intramuscular na maioria das vezes. Ela é dividida em 4 tipos pelo CFM. A hemoterapia propriamente dita, que o sangue é retirado da veia do paciente administrado no músculo, sem qualquer adição de substância ou tratamento com radiação. A hemoterapia ocular subconjuntival, que é a administração subconjuntival de sangue retirado da veia do próprio paciente para tratamento de queimadura, manchas, doenças com complicações hematológicas. O tampão sanguíneo peridural, retirado da veia administrado por via peridural. E a hemoterapia com sangue submetido à ação de certos agentes, que é o sangue retirado da veia, submetido à ozonização ou à radiação ultravioleta e administrado por via intramuscular, intravenosa ou por infiltração. Entretanto, essa prática ela é proibida pela Anvisa devido ao parecer dado pela CFM, que se pautou a partir do parecer de Munir Massoud, que estudou diversos estudos desde 1930, onde ele não encontrou nenhuma comprovação científica da melhora clínica dos pacientes. Então, é vedada essa prática no Brasil e ela deve ser proibida e denunciada quando qualquer pessoa ficar sabendo disso. Então, as reações adversas desse procedimento de hemoterapia. Mesmo em casos indicados, há um risco de morte de 2,3 para 1 milhão de unidades transfundidas e reações menos graves podem ocorrer em 7 vezes a cada 1000 transfusões, sendo mais prevalente em transfundidos. Aí são os sintomas imediatos e tardios, mialgia, dispneia, cianose, entre outros. E aqui são as reações transfusionais existentes. As imediatas, que são aquelas que são até as primeiras 24 horas, e as tardias, que são após as primeiras 24 horas. Muito obrigado pela sua atenção.